Fala galera, ligadinha aqui no Futebol na Veia, tudo bem com vocês? Voltamos aí mais uma vez para o nosso girão da rodada sobre o Campeonato Brasileiro, que continua pegando fogo e chegou à sua 10ª rodada, né, neste final de semana. Aí, time surpreendendo, tivemos Internacional contra Goiás em um jogo de opostos, tivemos aí os dois clássicos que óbvio você já acompanha aí na live que tivemos este sábado. Então muitas coisas aconteceram e é óbvio que a nossa equipe de reportagem vai fazer uma análise contando tudo o que aconteceu nas partidas. Então não vamos perder tempo, eu sei que vocês querem saber tudo o que aconteceu, então vamos embora pro Gabriel Ricardo, que vai falar tudo pra gente do que aconteceu com Fluminense e Corinthians. Vai daí, Gabriel. Neste domingo, às 16 horas no Maracanã, Fluminense e Corinthians se enfrentaram pela 10ª rodada do Brasileirão 2020. Ambos os times vinham de derrota em clássico no meio de semana. O Fluminense perdeu para o Flamengo e o Corinthians perdeu em casa para o Palmeiras. Então buscava uma recuperação aí nesse jogo. E o Corinthians, sempre bom lembrar, demitiu o Thiago Nunes na sexta-feira, efetivou o Coelho do Sub-20 e aí estava tentando buscar um novo fôlego aí no campeonato, né? Engrenar. Ambos estavam tentando engrenar e o Corinthians um novo fôlego aí com o novo treinador na beira do campo. Porém, o Fluminense, como era um pouco esperado, começou melhor e logo aos 9 minutos depois de jogar meio embaraçosa ali na área, o Nenê deu um toquinho que o Cássio não viu e acabou abrindo o placar pro Fluminense, que foi lá e fez seu jogo, se fechou atrás, esperou o Corinthians e até por isso o Coelho foi lá e ousou um pouco, tirou o Ederson, que ele tinha entrado com 3 volantes, Cantilho, Gabriel e Ederson. Ele tirou e colocou o Everaldo no time para dar mais verticalidade. Porém, o Corinthians não conseguiu fazer muito no primeiro tempo. E a melhor chance talvez tenha sido com o Ramiro, com o Otero, que bateu de fora da área uma falta e obrigou o Muriel a fazer uma defesa linda ali. Foi essa, na bola parada, o Corinthians estava chegando no escanteio e nas faltas. Na segunda etapa, o Coelho, na tentativa de deixar o time ainda mais vertical, coisa que não foi, tentar dar uma verticalidade, tirou o Gustavo Mosquito e colocou o Matheus Vital para ver se tinha mais jogada de linha de fundo, e ele também é um meia, ele consegue dar uns bons passes ali tudo, mas o Corinthians estava meio prostrado hoje em campo, não conseguiu fazer um bom jogo, estava num dia mal, estava naquela ressaca pós-demissão, e não deu liga no jogo. O time continuou atrás, o Fluminense mudou a postura no segundo tempo e pressionou o time do Corinthians, não tanto a pressão do Fluminense, mas o Corinthians não conseguia sair de trás. O Coelho ainda tentou colocar o Camacho, colocar o Ramiro ali, colocar o Sid Clay, mas o Corinthians não virou. E o lance derradeiro da partida foi aos 42, o Nenê cruzou para a área, o Luiz Henrique chutou, desviou, bateu na mão do Bruno Mendes. O árbitro marcou, foi um pênalti discutível. E o Nenê bateu, foi lá e sacramentou a vitória do Fluminense, que ainda tomou um gol depois da jogada na área. O Gil desviou de cabeça e o Matheus Vital deu um toquinho e descontou aí pro Corinthians, porém já era muito tarde e o Clube Paulista acabou saindo de campo derrotado mais uma vez. E agora tá beirando a zona de rebaixamento. E o Fluminense, com a vitória, pulou umas posições e foi lá pra cima. Agora já tá até sonhando com o Libertadores, que é uma coisa que é além do esperado no Fluminense, né? A briga era por Sul-Americana ali, até por não cair. Mas hoje o que a gente vê é que o Corinthians tá lá embaixo. Provavelmente vai brigar pra não cair. Não tô falando nada aqui, mas é um panorama bem triste do time do Corinthians, porque tem muitas dificuldades. E o Fluminense se mostra um time muito certo, sabe o que fazer em campo e está sendo recompensado por isso. No próximo jogo, o Corinthians enfrenta o Bahia pelo Brasileirão, pela 11ª rodada na Neoquímica Arena, às 9h30 na quarta. E o Fluminense também às 9h30 na quarta enfrenta o Atlético Goianiense, mas é pela Copa do Brasil, na quinta fase, que é uma fase antes de entrar nas oitavas de final. E é isso então, pessoal. 2-1 pro Fluminense no Maracanã. Uma vitória super importantíssima pro Fluminense, que recuperou depois de 3 rodadas sem vitória. E o Corinthians aí mais uma derrota. E agora vocês vão ficar com tudo sobre o jogo de Grêmio e Fortaleza, que também ocorreu às 16 horas com o Diego Vasconcelos. Vai daí, Diegão. Fala galera do Futebol na Veia.
Laurenberger e Gabriel Ricardo. Eu me chamo Diego Vasconcelos e hoje eu acompanhei o empate entre Grêmio e Fortaleza na Arena do Grêmio pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza abriu o placar aos 17 do primeiro tempo com gol de Osvaldo. O atacante cearense invadiu o campo pela esquerda, tentou finalizar, no entanto a defesa não deixou o atacante passar. Porém, numa tentativa de cruzamento do mesmo, a bola passou por todos, a zaga e goleiro Vanderlei, e entrou. Gol do Fortaleza. Já aos 30, o volante Maicon sentiu uma lesão na coxa e foi substituído pelo meia Robinho. Com a entrada do ex-cruzeirense, o time de Renato Gaúcho conseguiu melhorar sua ofensividade, com Alisson quase marcando o gol de empate, mas esbarrando em Felipe Alves. O primeiro tempo pode ser resumido em muita posse de bola do Grêmio e pouca efetividade, e o Fortaleza explorando os contra-ataques, porém também sem efetividade. Já no segundo tempo, com a entrada de Luiz Fernando, o jogador foi derrubado na área por Juan Quinteiro. Diego Souza bateu o pênalti que foi defendido por Felipe Alves. No rebote, o próprio Luiz Fernando converteu. No entanto, o juiz mandou voltar, alegando invasão de campo de Luiz Fernando. Diego Souza, na segunda cobrança, converteu e marcou o gol. No segundo tempo, após o Luiz Fernando entrar, ele acabou sendo expulso junto com Gabriel Dias do Fortaleza após se desentenderem. Sendo assim, o Fortaleza reforçou seu meio-campo e a defesa e segurou o placar, com o Grêmio atacando e o Fortaleza jogando na defensiva. Com o resultado, o Grêmio fica na 12ª colocação com 12 pontos, já o Fortaleza fica na 10ª colocação também com 12 pontos. Agora eu passo para Valéria Contardo para saber como foi Bragantino e Atlético Mineiro. Fala aí, Valéria. E aí, pessoal? Eu sou Valéria Contardo e eu tô aqui para falar de mais um jogo dessa 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí uma disputa entre Atlético Mineiro, do técnico Jorge Sampaoli, e o Bragantino. O Atlético venceu por 2-1, o Atlético que queria vencer para chegar aí na ponta da tabela, para disputar aí as primeiras posições com os líderes do campeonato, né? E agora só depende dos resultados desses próximos jogos que os meus colegas com certeza vão falar para vocês, então não fiquem desesperados. Por enquanto, o Galo segue na 2ª colocação, atrás apenas do Internacional, que é o líder, não é mesmo? O jogo desta noite, desta tarde de domingo, foi no Mineirão. E apesar de ter vencido, o Galo passou alguns sustos, alguns pequenos sustos, perdeu o pênalti, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas é isso, venceu, garantiu os 3 pontos, levou os 3 pontos para casa e é o que importa. O Bragantino, por outro lado, que precisava vencer para subir na tabela e quebrar aquele jejum sem vitórias, não conseguiu fazer um bom jogo e não conseguiu venceu o Atlético Mineiro fora de casa e não levou os 3 pontos. Agora está numa situação bem complicada por enquanto na tabela. O técnico Maurício Barbieri, junto com o Massa Bruta, que é o apelido do Bragantino, vinha de um empate aí no meio de semana contra o São Paulo e precisava muito dessa vitória. O time está bem pressionado nesse momento, pressionado por resultados, né? Apesar de manter a posse de bola alta, o time da casa não conseguia levar muito perigo, não conseguia agredir a defesa adversária nesse primeiro tempo, não agredia muito, criava bastante, mas não chegava ao gol, não finalizava. O primeiro gol da partida saiu apenas aos 28 minutos, quando o Hever cabeceou. Depois do escanteio, Hever cabeceou e aí abriu o placar para o time da casa. O Galo que saiu dessa primeira etapa vencendo, né? O Bragantino teve pouquíssimas chances nessa primeira etapa, quase não chegou, não criava muito, a posse de bola foi bem inferior, então o Galo saiu feliz da primeira etapa e voltando para a segunda etapa, né? Lembrando que nessa primeira etapa o goleiro do Atlético, Everson, trabalhou bem pouco, não teve muitos sustos, então muito bom o primeiro tempo para o Galo, né? O Bragantino que precisava melhorar e mudou de postura realmente na etapa complementar. O Alejandro fez valer a lei do ex aqui no Brasil, essa lei que é tão
que sempre funciona no futebol, que é a lei do ex. Alejandro fez valer a lei do ex e pegou um rebote depois do Lucas Evangelista ter chutado a bola que explodiu no travessão, voltou no pé do Alejandro e ele empatou o jogo para o Bragantino, deixando tudo igual. O Júlio César, que é o goleiro do Bragantino, até pegou um pênalti também batido por Eduardo Sacha. Frustrou um pouquinho aí os atleticanos, mas não foi o suficiente para impedir a vitória do Galo em casa. O Savarino ampliou e decretou a derrota do Bragantino aos 41 minutos da etapa complementar, então não tinha muito o que fazer aí também. E com esse resultado, como eu já tinha dito, o Atlético garante os seus 18 pontos e chega à segunda colocação da tabela. Enquanto isso, o Bragantino se torna o lanterna da competição com apenas 7 pontinhos conquistados. Muito pressionado o Bragantino por uma vitória. A próxima partida do Galo vai ser no próximo sábado, dia 19, na casa do Atlético Goianiense. Então o Galo joga fora no próximo sábado, enquanto o Massa Bruta vai encarar o Ceará também no sábado, só que vai jogar em casa. Agora eu vou chamar o meu amigo, meu colega Gilvan Rodrigues, que vai falar um pouquinho sobre o jogo do Bahia com o Atlético Goianiense. É com você. Beleza? E não é que ela existe mesmo, rapaz? A lei do ex, mais uma vez, fazendo jus, porque é considerada uma das leis que mais funciona nesse país. O Bahia, que hoje recebeu o Atlético Goianiense jogando no estádio de Pituaçu, na estreia do técnico Mano Menezes, mas novamente o futebol tem sido uma deixa no Bahia, né? Na verdade não vem jogando bem a equipe, e hoje o técnico estreou com algumas novidades. Primeiro ele colocou o Cleison no ataque, que não vinha jogando, o Cleison vinha alternando na reserva. E entrou com o Elton, jogando de volante, entrou com a dupla Ronaldo e Elton, mas que não funcionou também. E a primeira etapa foi uma etapa que só deu o Atlético. Os visitantes jogaram bem à vontade, apesar de estarem jogando fora de casa. É uma equipe que tem uma proposta realmente de jogo, sabe o que quer, sabe o que quer dentro do jogo e quais são suas ambições para o campeonato. Dessa forma, o jogo praticamente só deu o Atlético, que teve algumas oportunidades. Teve uma com o Kaiser que, após cobrança de escanteio, o Kaiser apareceu sozinho ali no meio da área, cabeceou, trazendo perigo para a meta de Douglas. E logo após teve uma também com o Janderson, que saiu do Corinthians meio que escorraçado, digamos assim, parte da torcida pegando no pé, mas vem fazendo bons jogos. Ele cortou a defesa do Bahia toda e quase finalizou, só não fez o gol porque o zagueiro tirou em cima da linha. E uma outra de cobrança de falta, que Douglas salvou novamente. E já no final da partida, aos 39 do primeiro tempo, Jean cobrou uma falta, ele que disse inspirar muito em Rogério Ceni, não tinha feito gols ainda e não fez a cobrança. Ele cobrou a falta, a bola bateu na barreira e voltou para ele, que soube aproveitar, pegando de primeira e fez o gol. E aí já no final, Nicolas cobrou uma falta, soltou uma bomba de fora da área, uma bela defesa de Douglas, um dos destaques do Bahia, salvou em alguns momentos. E já na segunda etapa foi um jogo onde o Atlético, sabendo com o resultado na mão, jogou mais para administrar a partida. O Bahia não teve muita criatividade. Rodriguinho hoje fez uma partida altamente apagada. Ele que é aquele cérebro do meio de campo do Bahia, é aquele cara para dar um último passo, para deixar Gilberto e os pontas na cara do gol, mas hoje não fez uma boa partida. O próprio Gilberto também não vem jogando bem, hoje foi novamente apagado. E assim, é um Bahia que vem jogo após jogo decepcionando seu torcedor. Muitas expectativas através do time, o time que já pegou Sul-Americana na temporada passada, e a torcida quer aquele algo mais, sabe? Não é mais brigar por Sul-Americana, a torcida agora quer almejar uma Libertadores, mas infelizmente com esse time ainda não sei se é possível. Vem fazendo rodada após rodada jogos ruins, perdeu a segunda em casa agora. E o outro lado, a gente tem que enaltecer o Atlético que por um lado entrou no campeonato buscando aqueles 45 pontos, digamos assim, não visa mais nada, só aqueles pontos de segurança para não não voltar para a segunda divisão. Vem fazendo bons jogos, já venceu o Flamengo de 3-0,
venceu na rodada passada o Vasco por 2-1 fora de casa e vence agora o Bahia, sua segunda partida fora de casa. Então é da gente enaltecer o trabalho de Wagner Mancini, que vem fazendo um bom trabalho, ele que é um bom treinador, já fez vários outros trabalhos bons. E o destaque da partida eu colocaria o goleiro Jean, ele que fez o gol, pegou uma bola ali já no final da partida, salvou a equipe. Eu colocaria ele, apesar que teve alguns problemas pessoais, mas colocaria ele aí como o destaque da partida. E vale lembrar que foi a primeira vitória, a segunda na verdade, do Atlético Goianiense a vencer o Bahia no Campeonato Brasileiro. O último triunfo tinha sido em 1980 e depois disso não tinha vencido mais, pelo menos pela primeira divisão. E foi isso. Agora eu passo a bola redondinha para o nosso querido Leonardo Abraão, ele que vai contar um pouco sobre Ceará e Flamengo. Tamo junto, galera! Interrompendo a programação rapidinho para lembrar vocês de seguirem o nosso canal, então já vai aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho para ficar por dentro de todos os nossos quadros, programas, tudo você confere aí no nosso canal do YouTube, já deixa o joinha, ajuda bastante o nosso trabalho. Lembrando, estamos na internet em www.futebolnaveia.com.br. Lá você confere prognóstico, pós-jogo, mercadão da bola, futebol do mundo todo, então não perde tempo, vai ali www.futebolnaveia.com.br. Também pra galera aí que gosta de live, que gosta de estar interagindo nos stories, @futebolnaveia.br no Instagram, lá você confere bastante notícias sobre o mundo da bola todo. E também pra galera da resenha que gosta de falar sobre futebol, tudo que tá acontecendo com o seu time, @FNVBR no Twitter. Óbvio, seguindo aí, acompanhando todas as nossas redes, você vai ser a pessoa mais atualizada do futebol. E agora voltamos aí a falar sobre o Brasileirão com Leonardo Abraão. Fala pessoal, ligado aqui no Futebol na Veia. No Castelão, o Ceará recebeu o Flamengo e venceu por 2-0, chegando então à sua quarta vitória nessa edição do Brasileirão. O time já vinha jogando bem nas rodadas passadas, mas por conta de alguns desfalques ou até por um pouco de falta de sorte, acabou não conseguindo alcançar os resultados positivos. Mas hoje conseguiu justamente contra o Flamengo. Venceu por 2-0, como eu já disse, e então agora já deu um salto na tabela e aparece na primeira parte da classificação do Brasileirão. O Flamengo entrou um pouco modificado, mas isso já é de costume do time do Domenech, e conseguiu ter as melhores chances do primeiro tempo, principalmente com o Gabigol. Teve uma grande oportunidade de cabeça e uma de perna direita, mas ambas foram para fora. O Ceará não teve grandes oportunidades no primeiro tempo, mas no segundo voltou com tudo e em 10 minutos fez 2 gols. Em 2 cobranças de escanteio, primeiro Vinícius cruzou na cabeça do zagueiro Luiz Otávio, que cabeceou e não deu chance para o César, que voltou ao gol do Flamengo depois de testar positivo para a Covid-19. E pouco depois, mais uma cobrança de escanteio, a bola acabou sobrando ali na ponta direita, veio um cruzamento e o Charles apareceu no primeiro pau para desviar e fazer o gol. O Ceará seguia mais perigoso ainda nas bolas paradas e o Flamengo tinha uma chance aqui e ali. A melhor oportunidade saiu de um chute de fora da área, onde o Praz fez a defesa e o Diego ficou na boa para cabecear, mas acabou tocando para fora. Então o Flamengo chegou à sua terceira derrota e não conseguiu ultrapassar o São Paulo, por exemplo, que acabou empatando com o Santos nessa rodada, e segue ali por enquanto entre os times que se classificam para a próxima Libertadores. E falando em Libertadores, o próximo jogo da equipe, atual campeã do torneio, vai ser contra o Independente Del Valle, lá no Equador. Já o Ceará enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Agora vamos com a Karine Gomes, que vai falar tudo o que aconteceu entre Inter e Goiás. Olá a todos, eu sou a Karine, eu estou encarregada de trazer para vocês o duelo entre Goiás e Internacional. Esse duelo, que era bastante interessante para a rodada, bastante importante, por conta dos momentos individuais de cada equipe. Enquanto o Goiás era ali o último colocado e precisava da vitória para sair ali das últimas, o Internacional era o primeiro colocado, também necessitava da vitória para se manter na liderança, e conseguir cada vez mais aquela gordurinha, aquela vantagem para se afastar, para diminuir a diferença para os demais que estão vindo atrás na cola. Em relação ao Goiás, a equipe que, no caso o técnico da equipe, o argentino Thiago Lauri, ele que vem de uma pressão aí da diretoria e da torcida, tá aí tentando encontrar
o time ideal para seguir no campeonato, tá tentando ali, cada jogo ele vai tentando uma nova escalação para se encontrar. Para o duelo de hoje, né, ele contou com os desfalques do Rafael Vaz e do Vitor Andrade, esses que estavam suspensos, né? Mas em contrapartida, o goleiro Tadeu estava de volta, o atacante Rafael Moura também e o volante Sandro. Agora falando sobre o Internacional, né, a equipe que tem o melhor ataque do campeonato, a melhor defesa e o artilheiro, né, da competição, que é o Thiago Galhardo. A equipe não foi a campo com a sua força máxima, não foi com o seu elenco principal, visto que o técnico da equipe, né, o Eduardo Coudet, tá ali pensando na Libertadores. Então a equipe não foi com a sua força máxima. Agora falando sobre o jogo, né, o jogo ali que terminou com a vitória do Goiás, né, o Goiás surpreendeu, venceu o líder Internacional. Nos primeiros minutos, né, a equipe, o Goiás acabou perdendo um jogador. O clube teve o Jefferson, que foi expulso, o zagueiro Jefferson. Ele acabou expulso logo nos primeiros 2 minutos e parecia que ia tudo de mal a pior, né? Então a equipe ficou com 1 a menos, se viu obrigada ali a mexer, né, no jogo logo nos primeiros minutos. Foi então que entrou o zagueiro Caju para suprir o lugar do Jefferson, né, no lugar do Villalba, que era ali no meio campo. Então a equipe mexeu no meio campo e apostou na zaga ali. Aparentemente parecia que a equipe iria se fechar, né? A equipe queria se fechar e, podemos dizer, focar no contra-ataque. E foi isso que aconteceu na maioria do primeiro tempo, né? No caso, o Inter tentava ali abrir as jogadas, tentava ali tipo um avanço com jogadas, enquanto o Goiás se aproveitava do contra-ataque. E foi assim que saiu o gol da equipe, né? A equipe tanto contra-atacou que conseguiu, porque o Vinícius, né? O Vinícius Lopes, no final do primeiro tempo, ele conseguiu marcar o gol ali de uma jogada de contra-ataque. Então, com isso, o Goiás conseguiu a vitória. No segundo tempo, as equipes seguiram na mesma temática, o Inter tentando ali com jogadas, tentando... podemos dizer que o empate, depois consequentemente a vitória, mas acabou não conseguindo. Então o jogo terminou por isso mesmo. Com o resultado, né, o Inter continua líder do campeonato, tem 20 pontos e tá ali na cola dele, né? Podemos dizer assim que o Atlético tá na cola e o São Paulo também, ambos com 18 pontos, além do Flamengo e do Palmeiras, né, que também estão ali atrás com 17 pontos. A parte de cima da tabela tá bem equilibrada, do 7º colocado até o primeiro, que é o Inter, né? O 7º colocado, que é o Vasco, até o primeiro. A diferença é apenas de 6 pontos, 2 jogos. Então a parte de cima tá bem equilibrada. Agora, em relação à última posição, né? Em relação às partes de baixo, podemos dizer assim, o Goiás, né, conseguiu, enfim, uma vitória e saiu da degola, né? A equipe passou a bola para o Bragantino, para o decepcionante Bragantino. Então o Bragantino tá ali agora na degola, enquanto o Goiás chegou aos seus 8 pontos e respira mais aliviado, né? Porque essa vitória dá uma moral para a equipe vencer, imagina, tipo, no caso, o lanterna da competição vencer o Inter, vencer o líder do campeonato. Então, tipo, é uma moral imensa. Então a equipe aí acredita que vai seguir firme no campeonato e buscar, podemos dizer, uma reação. É isso, galera. Nossa, essa rodada realmente surpreendeu, viu? Aí vamos ver o que espera nas próximas rodadas, os times, o que eles vão aprontar pra gente aí conversar sobre tudo o que vai acontecer, né? E não se inscrever no nosso canal para ficar ligado por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo da bola. Lembrando que agora, nessa metade da semana, quarta e quinta, teremos jogos da Libertadores. Aí temos representantes brasileiros brigando forte aí pela Libertadores. E é óbvio que você encontra tudo no Futebol na Veia. Já temos alguns prognósticos lá em www.futebolnaveia.com.br e outros, óbvio, logo já estarão no ar. Além disso, vamos falar aqui no nosso canal do YouTube sobre como foram esses confrontos, então não perde tempo, vem com a gente, se inscreve no nosso canal e eu encontro vocês logo para falarmos mais sobre o nosso querido amado Brasileirão. Tchau, tchau!